Olá, meu paciente, tudo bem? Aqui é o Dr. Alberto Condel, estou aqui para conversar com você sobre as coisas mais importantes nessa área de ortodontia, nessa parte de aparelhos e tudo. Recentemente eu tive uma paciente que veio contar para mim como foi a história dela aqui comigo, né? Ela está terminando o tratamento depois de quase um ano, né? A gente usou a modulação do metabolismo, a gente fez um tratamento com as trocas dos alinhadores do aparelho ortodôntico Invisalign. A gente trocou cada um desses aparelhos aqui a cada 3 dias e o tratamento dela, ao invés de ser 2 anos e meio, terminou em 1 ano e ela super feliz, resultado perfeito. Ela me contou que na época que ela foi decidir por fazer o tratamento comigo, ela tinha uma colega que também queria fazer o tratamento, só que a colega foi numa outra pessoa que cobrou um preço um pouco menor. Hoje, essa minha paciente terminou o tratamento, um caso complexo, que era 2 anos e meio, terminou com 1 ano, e a amiga dela está até hoje de aparelho e na época lhe foi prometido um tratamento de apenas 6 meses. Então, com certeza seria um caso mais fácil, que hoje já passou de 1 ano e nem tem a previsão mais de tirar o aparelho. Resultado, que a minha paciente comentou sobre a amiga, frustração. Pior do que o dinheiro que foi gasto, o tempo que foi gasto, a dor que sentiu, é a frustração. Então o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar nesse vídeo sobre o que frequentemente o paciente me conta, que é: eu usei o aparelho lingual, eu paguei um valor altíssimo e não teve resultados. Eu usei o aparelho fixo, estético, que tem um custo alto, eu usei ele e não tive resultado. Eu fiquei 5 anos, 10 anos, já tive paciente com 14 anos usando aparelho fixo. Aí a pessoa veio me procurar. Depois dos 14 anos de aparelho que usou com outro colega, ela veio me procurar. 14 anos. Isso gera o quê? Um trauma. Pra você ter uma ideia, essa paciente dos 14 anos, ela casou de aparelho, ela tem uma filha que na época tinha 10 anos de idade, a filha nunca conheceu a mãe sem aparelho. Então, de novo, isso gera o que no paciente? Gera uma grande frustração. E o que eu estou aqui para dizer para você? Não importa o aparelho, se é Invisalign, se é um aparelho lingual, se o valor do tratamento foi X, Y, Z, o dobro, o triplo ou a metade, o aparelho não é o responsável pelo resultado. O foco no aparelho é a principal causa de frustração na maioria dos casos que dão errado. Por quê? O aparelho é apenas a ferramenta que o dentista utiliza para entregar o melhor resultado para o paciente. Aí vamos aqui para a parte prática. Você foi na consulta inicial, cobrou o contrato, um papel escrito com o prazo, com a estratégia, o que vai acontecer em cada uma das etapas. Você cobrou testemunhas assinando? Você conferiu o currículo do dentista responsável por você? Ou quem atende você cada dia é uma pessoa? Cada hora é um planejamento diferente. Está mudando tudo e você está lá como realmente uma pessoa totalmente passiva. Onde está o seu protagonismo em dizer: peraí, o resultado é na minha boca? E terceiro, existe coerência entre o que foi passado na consulta inicial, em que foi passado ali no planejamento, que seja verbal, tudo bem, não tem contrato, mas tem que ter um planejamento. E onde está o resultado? O resultado é fruto do quê? Da sua disciplina, e claro que você tem que ter uma disciplina básica, você tem que usar o aparelho, no caso, o alinhador 22 horas por dia. Se for aparelho fixo, tem que usar o fio dental, gastar 10 minutos para escovar o dente, tem que ter uma escova especial, fio dental, tem que ter disciplina, tem que ir na manutenção certa. Então, você escolhe o profissional adequado que te dá segurança, que te dá um planejamento coerente com o que está entregando todo mês. Você faz sua parte básica bem feita. Então, o que é básica bem feita? Isso que eu falei aqui. Você está fazendo sim sua parte básica. Você escolheu um profissional adequado. O aparelho, ele é 10%, vamos colocar aí em porcentagem, é 10% de um resultado de qualidade. Eu tenho colegas profissionais que fazem tratamentos de excelência com aparelhos que existem há mais de 50 anos. 50 anos, então são técnicas que estão lá atrás e está tudo bem, resultado de excelência com aparelhos que são muito antigos. E qual o problema disso? Bom, o problema é que o paciente de hoje,
ele quer mais conforto, ele quer algo mais prático. Então, por que hoje eu não trabalho, eu não ofereço mais o aparelho ortodôntico fixo? Exatamente porque o paciente quer um tratamento mais confortável, mais liso e tem condições de estar sim bancando isso. Então, a questão do tratamento com alinhador é realmente para quem não suporta usar o aparelho fixo e não se importa de pagar um valor maior por algo que tem as suas vantagens. Ponto, é isso. Tem condições para fazer isso. Agora, e quem precisa de tratamento e aceita usar um aparelho fixo? Vai ter o mesmo resultado? Sim. Então independe se usou Invisalign, se usou aparelho lingual, esse que fica por trás aqui, se gastou um carro zero, se gastou um preço de poucos reais, não importa a questão financeira, não importa a questão do tipo de aparelho. Porque o ortodontista, se você fez a seleção bacana, se você teve a disciplina certinha, ele vai ser o responsável principal pelo seu resultado. Então, é o ortodontista que está te acompanhando, é ele que vai ser o responsável por você, não vai haver troca de profissional toda hora, não vai ter essa história de tira aparelho, põe aparelho, coloca um novo aparelho, remonta de novo, faz tudo. O seu planejamento está indo coerente com o que está sendo dito? É claro, gente, que existe uma variabilidade biológica, então a gente tem pacientes cuja movimentação ela sai do que foi planejado inicialmente por questões biológicas. Agora, vamos separar as coisas. Uma coisa é não ter contrato, não informar o planejamento por etapas e não seguir as etapas. Pronto, isso daqui não tem nada a ver com a parte biológica. Tem a ver, sim, com o profissional e com você que é o paciente que tem que fazer o básico bem feito também. É verdade. Resumo, comunicação. Essa conversa entre o dentista e o paciente tem que ser uma conversa clara, uma conversa documentada, porque eu tenho paciente também que eu escrevo lá no contrato, tratamento por volta de 12 a 18 meses. Aí o paciente dá 3 meses e fala, doutor, tá na hora de tirar, né? Falei, olha, não é porque melhorou o seu sorriso que o prazo passou a ser a metade da metade da metade. Então, existe os dois lados também, tem paciente um pouco mais ansioso, mas enfim, isso aí faz parte. Quem está aí há mais de 20 anos trabalhando em ortodontia, mais de 7 mil pacientes, teve de tudo. Eu já tive de tudo que vocês pensaram, inclusive pacientes que não tiveram disciplina, enfim, a gente tem de tudo e a gente sabe trabalhar e eu quero compartilhar com você aqui essa minha experiência. Então, assim como a minha paciente e a amiga dela tiveram o mesmo tipo de aparelho, resultados completamente diferentes, uma dentro da expectativa e ficou satisfeita, outra fora da expectativa e ainda continua em tratamento, o aparelho é o mesmo. O aparelho é o mesmo tratamento, o mesmo aparelho, o mesmo objeto que o ortodontista, que o dentista trabalha junto ao paciente. Mas vocês verem que o resultado é diferente. Então, essa mensagem principal que eu quero passar para você é essa. Não foque muito no produto, nisso aqui, tá? Quem compra aparelho é o ortodontista, é o dentista que vai lá e compra o aparelho. Foca em quem é o profissional, no diagnóstico, no contrato que ele vai te colocar por escrito, onde vai ter tempo de tratamento, o termo de consentimento livre esclarecido, explicando sobre reabsorção articular, reabsorção óssea, quais são seus cuidados, suas responsabilidades e a coerência entre o que ele falou e o que está entregando. Compartilhe isso daqui com quem está de aparelho e não está vendo resultados, quer entender um pouquinho mais por que isso está acontecendo. Essa comunicação de você, paciente, com o seu dentista é fundamental, é importantíssima, é muito mais importante do que qualquer tipo de aparelho. Compartilha com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu parente. Escreve aqui nos comentários a sua história, eu vou ter um prazer em respondê-la. Tudo bem, pessoal? Um abraço!